Do jeito que o Flaco Lopes está jogando, já já ele sai do Palmeiras. Tudo bom? Meu nome é Bruno Gaspar e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Papo Palestra. Cara, acabou. Palmeiras ontem ganhou do Vasco da Gama de 3-0. Foi 3-0 no primeiro tempo, 3-0 nos primeiros 30 minutos. Mais um show do Flaco Lopes com 2 gols e uma assistência. E eu vou ser sincero com vocês, cara. Eu não me lembro. Eu tenho 36 anos. Digamos aí que eu comecei a ver futebol mesmo, assim, acompanhar e ter memórias mais aí da década de 2000 pra cá, né? Mais que eu acompanhei a década de 90, não é tão fresco assim na minha memória. Sei dos grandes craques que a gente teve e tudo mais, tá? Mas vocês vão entender um pouco o que eu tô falando. Vamos colocar esse recorte mais recente, um recorte excelente do Palmeiras, muito vitorioso, né? Enfim. Eu não me lembro, nesse curto recorte aí de jogos do Flaco Lopes aí, desses 5 jogos aí, últimos aí, 6 jogos, não sei, que ele fez, tá fazendo numa exibição assim estupenda, nessa dupla que ele fez aí com o Vitor Roque. Eu não me lembro de um outro jogador num nível de exibição tão grande desse jeito, sabe? Nesse recorte, enfim, com essa consistência. A gente teve recentemente aí a vinda do Estevão pro Chelsea, né, por um valor exorbitante. Eu não vi o Estevão ter uma sequência de jogos, de 5, 6 jogos como essa do Flaco Lopes. Eu não vi. De ser decisivo. O Estevão tem toda uma plástica, tem toda uma questão e tudo mais, mas eu não vi. Na verdade, o Estevão até tinha uma discussão se ele é tão decisivo ou não e tal. Enfim, claro, uma outra questão, um outro contexto, uma outra posição, não tô discutindo isso. Eu tô dizendo o seguinte, esse nível do Flaco Lopes tá muito absurdo. Acho difícil que ele vá conseguir manter isso por tanto tempo. Fico me perguntando, né? Tem o mérito do Abel de saber que, sei lá, em algum momento viria esse Flaco Lopes e acreditar nesse Flaco Lopes, né? Mas por outro lado também, caramba, onde estava esse Flaco Lopes, né? Onde estava esse Flaco Lopes aí no Mundial? Que a gente acaba. Não, peraí. Precisamos tanto dele, né? A gente precisou tanto dele no Mundial e não tinha esse time, esse formato, enfim. Claro, esse formato agora, pra mim, ele favorece muito o jogo do Flaco Lopes. Ele encaixou numa posição ali sensacional, não é à toa que foi convocado pra seleção. E é por isso, eu acho que assim, essas convocações dele pra seleção, esse nível absurdo, a galera tá cada vez mais olhando o futebol brasileiro, essa reta final de Libertadores e tudo mais. Eu não vejo como o Flaco Lopes vá ficar ainda muito tempo no Palmeiras. Espero muito que fique, que continue mantendo esse bom futebol. Flaco Lopes tem tudo aí para se tornar um dos grandes ídolos. Como eu tava falando desse recorte recente, eu falei do Estevão, a gente pode falar do Endrick, também não vi o Endrick ser decisivo assim, num recorte aí desses 5 jogos do Flaco Lopes, não vi o Endrick ser isso. Claro, novamente, eu entendo que eu tô fazendo um recorte aqui muito pequeno, eu entendo, é uma empolgação, a gente sabe que se você pegar o recorte todo do Flaco Lopes, a gente vai ver um jogador ali, claro, esforçado, um jogador ali que sempre entregou gols e tudo mais, principalmente gols decisivos, gols no final. Eu mesmo tava num jogo que eu levei minhas filhas no estádio lá contra o São Bernardo e o Flaco Lopes fez o gol bem no final do jogo e tudo mais, principalmente de cabeça e tal. Mas agora não, o cara sai da área e vem e organiza ali o ataque de uma forma maravilhosa, assim, que novamente eu acho que o Veiga no auge eu não consigo comparar com esses os últimos jogos do Flaco Lopes, enfim, não consigo. Dudu no auge dele, cara, tudo bem, Dudu era bem decisivo, tinha uma época do Palmeiras que era bola no Dudu e ver o que vai acontecer, mas ainda acho que esse futebol do Palmeiras nos últimos jogos tá sendo um dos melhores futebols do Palmeiras, assim, do Palmeiras, assim, tipo, cara, de muito tempo, assim, de muito tempo mesmo, assim, da era Bel, pra mim, com toda certeza, assim, dessa era vitoriosa do Palmeiras pra cá, nos últimos 10 anos do Palmeiras, pra mim, esse futebol que a gente tá jogando agora tá sendo mais vistoso, tá? Talvez a gente vá lá e perca a PLDU, perca o brasileiro, enfim, não tem nada ainda decidido. Mas é um futebol de altíssimo nível e passa muito pelo Flaco Lopes. Inclusive dá um certo medo, né? Sem o Flaco Lopes, quem vai fazer aquela função? Por mais que a gente tenha muitos bons jogadores no elenco, o Maurício eu acho um excelente jogador, o Veiga, cara, fiquei feliz ontem, o Veiga jogando, dando passe pra gol. Ainda acho que o Veiga some muito no jogo, mas tudo bem que ontem também ele tava fazendo uma função que ele tava naquele ajudando o lateral, né? Que o Abel adora tanto, né? Que era ele de um lado, o Felipe Anderson de outro. Mas assim, cara, que jogo ontem, que jogador é o Flaco Lopes. O que eu espero? Eu espero que se o Palmeiras for vender, comece a vender um pouco mais perto de time europeu. O time europeu, quando vende um jogador bom, vende aí muito acima de 50 milhões de euros. Eu de verdade, eu entendo que é meio loucura imaginar que o Flaco Lopes vai ser vendido, por exemplo, mais caro do que foi o Estevão, mais caro do que foi o Endrick. Mas eu acho até que se ele manter esse nível de exibição aí, sei lá, por mais uma temporada, fica no Palmeiras mais uma temporada, manter esse nível de exibição, pra mim é um cara que tem que ser vendido
mais caro do que o Estevão e do que o Endrick. Porque por mais que tem um potencial absurdo o Estevão e o Endrick, ainda eram promessas. O Flaco eu acho que já venderia ele como uma realidade. Então, enfim, vamos usufruir. Espero demais que esse futebol do Flaco se mantenha, que não aconteça nada ali, vamos bater na madeira, que não aconteça nada com ele e com o Vitor Roque, que eles mantenham essa dupla aí, pelo menos aí, em alto nível, nessa reta final de ano, nos últimos 2 meses, tem mais 2 mesinhos aí, né? Não, outubro, novembro, 3 meses. São 3 meses pros caras arrebentar. Quem sabe a gente ganha essa Libertadores, que eu tô bem preocupado. E no Brasileiro, cara, esse 3-0 no Vasco foi um jogo assim, falando um pouco do jogo, foi um jogo bem tranquilo. Palmeiras meteu 3-0 muito rápido, muito fácil. Não vou dizer tão fácil, velho. O Vasco ainda deu uma assustada ali no começo, teve ali meio que um pau a pau no jogo ali, sabe? Mas o Palmeiras foi muito mais efetivo. Ainda quase fez um 4-0 ali por centímetros ali, que o Vitor Roque não faz 4-0 já no segundo tempo, né? Depois o Abel faz as substituições de sempre no segundo tempo, troca todo mundo do ataque. O time é muito bom, o banco é muito bom, mas aí você percebe que o Palmeiras meio que liga uma parada meio de boinha, sabe? O Palmeiras parece que tava ali, acaba com o jogo em 30 minutos, aí meio que agora foi, sabe? Vamos se poupar e tal, não sei o quê. Tem o jogo contra o São Paulo, né? Que São Paulo é sempre uma pedra no sapato. Hoje, tô gravando esse vídeo aqui, bom, o vídeo vai no ar hoje ainda, antes do jogo do Flamengo e do Cruzeiro, né? Torcer aí pro Cruzeiro, acho que não tem outro resultado pra gente, acho que o nosso grande... a gente tá perseguindo o Flamengo, a grande disputa do Campeonato Brasileiro, acho que é com o Flamengo, por mais que o Cruzeiro esteja chato, a gente tem um confronto direto com o Cruzeiro em casa, então eu acredito que o melhor resultado pro palmeirense hoje não é nem um empate, não, é uma vitória do Cruzeiro mesmo, pra gente poder, para o Flamengo perca, né, porque acho que a grande questão aí, teve esse jogo do Bahia que infelizmente teve toda a questão do gramado, Lucas Evangelista se machucou, Piquerez se machucou, foi um jogo que 2 substituições no primeiro tempo, não lembro o último jogo que aconteceu alguma coisa nesse sentido, um time totalmente apático, um time parece que ali, de fato, o gramado acho que atrapalhou bastante, o time não foi bem, o Bahia também não é uma carne assada, tá? Não é igual o Vasco, e o Bahia jogando lá também não era esse jogo tão contado que a gente ganharia, né? Acabamos perdendo. Talvez o empate ali seria o mais justo. Não acho que o Bahia também jogou tudo isso pra ganhar. E assim como no primeiro turno também, o Bahia ganha da gente, pelo amor de Deus, né? A gente deixou 6 pontos aí pro Bahia, que tá fazendo falta e pode fazer muita falta no final, enfim. Mas aí vem o Corinthians e, pelo amor de Deus, né? Corinthians, o problema... Porque o normal era o Palmeiras perder lá, empatar ou perder, tudo bem. E o Flamengo empatar ou perder pro Corinthians, né? Agora o Flamengo vem em Itaquera, ganha do Corinthians, assim, com uma pataquada aí do senhor Yuri Alberto, né? Enfim, é fogo, é fogo. Que aí me lembra até muito aquele pênalti, o Felipe que não vai na bola, né? Pelo Corinthians contra o Flamengo, mesmo o Flamengo, né? Não acho que eles entregaram, não. Acho que é ruim mesmo, né? Infelizmente, aquele negócio, quando precisa dos caras, não dá pra contar, não dá pra confiar no Corinthians, né? Tem que confiar no Palmeiras, enfim. Mas é isso, cara. Eu acho que o Flaco Lopes é uma gratíssima, não surpresa, mas uma surpresa no sentido do quanto ele tá jogando. Isso é uma surpresa sim, cara. Eu sempre acreditei que ele é um cara bom. Palmeiras não pagou barato nele, não. Se não me engano, foi 10 milhões de euros, se não me engano. Foi um jogador bem caro até. Já tem uns aninhos aí, né? Que a gente comprou ele. Nunca se firmou, né? Sempre acabou sendo o reservão ali. Jogava um pouco aí, algumas vezes era titular, mas era mais, digamos assim, quase aquele 12º jogador. E agora não, agora ele é o 10. Ele é o 10 do Palmeiras hoje, é o Flaco Lopes, cara. Ele é o craque desse momento do time aí, dos últimos 5 jogos aí, né? Tem um recorde dos últimos 5 jogos, geralmente tem esse recorde. O 10 desses últimos 5 jogos é o Flaco Lopes, pra mim não tem dúvida. Eu acho que o Vitor Roque é um coadjuvante e o Flaco Lopes é o principal, né? Apesar do Vitor Roque ser sensacional, também joga muito. E é isso, o jogo de ontem, o Flaco Lopes, ele confirma esse bom momento com 2 gols e uma assistência sensacional, os gols também sensacional, cara, que legal. Vou ser sincero com vocês, cara, tinha muito tempo que ver o jogo do Palmeiras dava sono, o segundo tempo talvez até deu, mas tinha muito tempo que ver o jogo do Palmeiras era aquele bagulho, tipo assim, pô, até vai ganhar, mas vai ganhar ali chato, aquela bolinha de um lado pro outro, volta pro zagueiro e volta pro zagueiro, não. Cara, o jogo de ontem... Outra coisa, assim, jogo de ontem, contra o Fortaleza, contra o Inter, cara, contra o River, os 2 jogos contra o River até dá pra falar, porque por mais que o jogo aqui no Allianz, os 2 jogos teve momentos, né, de trocação, momentos que até um pouco mais pro River, mas no geral o Palmeiras jogou muito bem contra o River. Tô confiante aí contra a LDU, tô confiante nessa reta final de Brasileiro, e é isso, cara. Flaco Lopes, tomara que fique, o vídeo é sobre isso, acho que não...
Jogando esse nível aí, não dura muito no Palmeiras. Infelizmente a realidade brasileira é essa, né? No futebol brasileiro é essa. Mas espero que se a gente vai vender ele nesse nível aí, se ele continuar nesse nível aí, mano, ele é uma realidade, ele não é uma promessa. Tem que vender, pra mim tem que ser... Eu acho que eu tô me iludindo, tô falando até quase que uma grande besteira, mas eu acho, o Flaco Lopes é novo, seleção argentina, se o Palmeiras segura esse cara vai pra Copa do Mundo, e jogando nesse nível, esquece, filho. Esquece, Palmeiras vende aí por preço de futebol europeu. Tá na hora da gente começar a vender jogadores por preço de futebol europeu. A gente tá comprando jogador de preço de futebol europeu. Compramos o Vitor Roque do Barcelona, né, por 30 milhões de euros. Tá na hora da gente vender também como futebol europeu. Tá na hora, chegou a hora. E parar de vender só nossas promessas a um valor alto. E aí tu vai ver lá os caras vendendo, o Shakhtar vendendo por 100 milhões de euros. Os times de Portugal vendendo por 100 milhões de euros. A gente se contentando com 50 milhões de euros. Não, tá na hora de subir esse sarrafo aí. Então espero muito que o Flaco Lopes fique. Se der pra ele ficar e não ser vendido, melhor ainda. Se ele for vendido, que seja pelo menos por um valor aí, como se a gente fosse um time europeu. Porque o Palmeiras, vamos ser sinceros, tá virando um time europeu, tem jeito. Tá virando um time europeu não, porque eu quero que você fosse europeu. Mas tá virando um time da América do Sul muito foda. É isso, tá virando o Palmeiras das Américas. Não é o Real Madrid das Américas. É o Real Madrid que é o Palmeiras da Europa, caralho. Não fode. Tamo junto, é nóis.